Há momentos na história em que a superfície das notícias não dá conta da profundidade do que realmente está acontecendo. 2025 é um desses momentos. De um lado, Donald Trump aciona tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, café, carne e outros, e usa sanções contra ministros do STF como instrumento de pressão. Do outro, Luiz Inácio Lula da Silva amplia alianças, puxa o Brasil para o centro do BRICS e transforma cada ataque em combustível para uma conscientização de soberania nacional. Entre esses polos, nomes e redes se entrelaçam. Steve Bannon, Jair Bolsonaro, congressistas, Big Techs, diplomatas e serviços de inteligência. O tabuleiro é global, mas o epicentro desta vez é o Brasil. Trump justificou as tarifas alegando um déficit comercial insustentável com o Brasil. Só que os números oficiais contam outra história. O ZKUSEUA tem superávit com o Brasil desde 2009, com valores robustos em 2024 e no primeiro semestre de 2025. A matemática não sustenta o discurso, mas a política explica o movimento. Ao mesmo tempo em que taxa produtos brasileiros, Trump aciona a Lei Magnitsky para revogar vistos e sancionar ministros do STF, com foco em Alexandre de Moraes, transformando uma disputa comercial em pressão política explícita. Em paralelo, abre uma investigação de comércio digital nos moldes da Seção 301, mirando desde o Pix, sistema que revolucionou pagamentos no Brasil, até narrativas sobre a 25 de março, num pacote que mistura concorrência, liberdade de expressão e geopolítica financeira. Esse é o ponto em que entra Steve Bannon. Em entrevistas e bastidores, Bannon demoniza Lula como o homem mais perigoso do planeta, por articular o BRICS e defender rotas de desdolarização e sistemas alternativos ao SWIFT, ideias que desafiam a espinha dorsal do poder financeiro americano. A conexão com Eduardo Bolsonaro e redes transnacionais de direita fornece o fio narrativo. Pressionar o STF, vitimizar Bolsonaro e subir o custo econômico para o Brasil, criando desgaste político que reverta julgamentos e contenha a projeção internacional de Lula. O subtexto que circula nesse ecossistema é claro. As tarifas podem ser moeda de troca se o Brasil aliviar o cerco judicial a Bolsonaro e relaxar regulações digitais que atingem a desinformação em plataformas americanas. Bolsonaro é o elo doméstico dessa trama. Depois do 8 de janeiro, com investigações e processos avançando, sua estratégia externa foi internacionalizar a narrativa de perseguição política, ancorando-se no discurso de liberdade de expressão para atacar decisões colegiadas do STF. A leitura de Lula é outra. Estamos diante de interferência externa que lembra 1964 e 2016, com a diferença de que, agora, o Brasil não está isolado. O BRICS dá lastro geopolítico e novas rotas comerciais reduzem a dependência do mercado americano. É aqui que a história vira de eixo. Ao reagir às tarifas, Lula acusa vingança política. Aciona a OMC, prepara retaliações calibradas e acelera o redirecionamento de exportações para Canadá, México, Oriente Médio e Ásia. Simultaneamente, usa o palco do BRICS+, do qual o Brasil é fundador, para empurrar pagamentos em moedas locais, integração financeira, Exintuso, BRICS-Pay, Albridge, e arranjos logísticos com China, Rússia, Índia e novos parceiros. O recado é direto. Se Washington quiser transformar comércio em arma, Brasília tem alternativas. A força dessas alternativas aparece no próprio mapa do interesse global. Turquia sinaliza candidatura ao BRICS e busca autonomia estratégica fora da órbita exclusiva da OTAN. Sérvia ensaia parcerias pelo eixo euroasiático. México, sob Claudia Sheinbaum, se aproxima politicamente e participa de discussões, mesmo sob pressão americana, porque entende a utilidade de diversificar dependências. No sul global, Nigéria, Argélia,
Tailândia, Malásia e outros países mantêm o BRICS no radar. Na Europa, França e Itália flertam com diálogos pragmáticos, sobretudo quando a tarifa americana bate à porta. O rótulo varia: BRICS, BRICS Base, BRICS 6, BRICS ampliado, mas a substância é uma só: um polo de poder econômico que, em PPC, já rivaliza e supera o G7, tornando-se plataforma de barganha para quem cansou de pagar o preço da hegemonia. Enquanto isso, o isolamento relativo dos EU não é um decreto, é um processo. Ele avança toda vez que tarifas encarecem produtos para o consumidor americano, estressam cadeias de suprimento e unificam adversários e aliados táticos contra Washington. Canadá retalia com tarifas próprias e boicotes de consumidores ganham corpo. México evita o confronto aberto, mas abre portas para o sul global. A União Europeia, pressionada por tarifas e pela guerra comercial, recalibra sua relação com a Ásia e com o BRICS. Cada uma dessas escolhas não derruba o império, corrói sua capacidade de impor custos ao resto do mundo sem custo interno. No centro desse rearranjo, o caso Venezuela é um barômetro. Nicolás Maduro, sob anos de sanções, encontrou oxigênio com a reaproximação regional e com o apetite energético de países asiáticos. Lula adota com Caracas a mesma lógica que tem guiado o Itamaraty: normalizar relações, mediar saídas negociadas e reintegrar fluxos econômicos quando possível, sem endossar aventuras autoritárias. Para o Brasil, energia, segurança de fronteira e integração amazônica são pragmatismo puro. Para os Estados Unidos, é um incômodo. Cada passo de normalização com Maduro diminui a eficácia do regime de sanções e abre espaço para que China, Rússia e o BRICS ampliem presença no Caribe e no norte amazônico. Caracas, por sua vez, paquera a ideia de entrar no circuito ampliado do BRICS, sabendo que acesso financeiro alternativo vale tanto quanto um acordo político. Essa disputa também corre no ciberespaço, quando o STF, com Moraes à frente de inquéritos sensíveis, determina responsabilização de plataformas por desinformação coordenada e ataques à democracia. A resposta do ecossistema trumpista é traduzir regulação como censura e vincular isso a tarifas e sanções. Daí a seção 301 mirando o PIX e regulação digital. Não se trata só da venda de café ou carne, mas de quem dita as regras da informação e do dinheiro. O PIX é um símbolo: barato, instantâneo, público, o oposto das camadas de intermediação privada que fazem do EUA árbitro do sistema. Quem controla a mensagem e o meio de pagamento controla o ritmo da economia e a temperatura da política. Também incomoda o fato de o PIX estar servindo de modelo para a nova moeda BRICS Pay. No curto prazo, o choque é real. Os produtores de café e carne sentem, as exportações sofrem e o governo abre linhas de crédito e compensações. A ministra do Planejamento falou que os prejuízos do tarifaço dos Estados Unidos vão ser mínimos. Nos AIWA, o efeito é inverso. Preços sobem, a política interna polariza e velhos aliados se perguntam se a conta dessa estratégia compensa. No médio prazo, a consequência é sistêmica. O mundo aprende a viver sem a benevolência americana e cada arranjo alternativo, moedas locais, rotas asiáticas, portos do Golfo, plataformas de pagamento do BRICS, reduz um pouco a alavancagem de Washington. E é aqui que Lula encontra seu lugar no documentário da história. Suas falas sobre soberania, multipolaridade e integração Sul-Sul não são apenas retórica, são a moldura para uma estratégia de contenção. Absorver o golpe das tarifas, multiplicar as saídas comerciais, politizar o custo da interferência externa e usar o palco do BRICS para aumentar o poder de barganha do Brasil. Enquanto Steve Bannon trabalha para personificar Lula como ameaça, Lula personifica o Brasil como pivô, o país que pode falar com todos e depender de ninguém. No fim, tudo se conecta. Trump usa tarifas e sanções como alavancas. Bannon fornece a narrativa.
Bolsonaro tenta escapar da jaula judicial com o carimbo de perseguido. Seu filho Eduardo Bolsonaro comete crimes e traição à pátria nos Estados Unidos. Ainda como deputado no Brasil, o STF vira campo de batalha de uma guerra híbrida, que mistura código, propaganda e comércio. Maduro testa o limite das sanções e se encosta no guarda-chuva asiático. E o BRICS se projeta como a alternativa, imperfeita, heterogênea, mas viável, ao arroxo unipolar. Se a pergunta é quem está isolando quem, a resposta, por enquanto, é dinâmica. Os Estados Unidos ainda concentram poder militar, financeiro e tecnológico, mas cada punição mal calibrada empurra parte do mundo um passo a mais para fora da órbita americana. E cada passo fora amplia o custo de trazer esse mundo de volta. É assim que impérios não caem de repente. Eles se desgastam até virar ruínas. E enquanto o desgaste acontece, um narrador poderia sussurrar: não é o fim da história, é o fim da ilusão da história única. O país que entender isso primeiro e agir não por medo, mas por estratégia, não vai vencer todos os conflitos. Mas pode escolher quais batalhas lutar, com quem negociar e quanto pagar por cada decisão. É isso que está em jogo. E é por isso que hoje, do café ao Pix, do STF ao BRICS, do Planalto à Casa Branca, o Brasil está no centro do mundo, com Lula, o homem mais perigoso do planeta. Como disse Steve Bannon, organizando o tabuleiro. Se você gostou desse vídeo e quer outros como esse, inscreva-se no canal, curte e comenta. Abraço fraterno.